Boa tarde a todos. Estamos iniciando uma conversa a respeito de violência sexual. Nós vamos estar abordando a nossa experiência de Blumenau na implantação da atenção a pessoas em situação de violência. E eu me reservo no direito de fazer algumas colocações. O tema, como vocês viram, era relacionado à violência contra a mulher. Mas como em Blumenau, desde os primeiros tempos, desde 2002, quando nós começamos a trabalhar mais sistematicamente o tema, começamos atendendo as pessoas em situação de violência, pois mesmo Blumenau não sendo um dos menores municípios de Santa Catarina, nós não temos condições de ter um serviço específico para atender criança e adolescente, mulheres jovens, idosas. Então, nós trabalhamos com pessoas em situação de violência sexual. Bem, eu vou começar relatando a nossa experiência. Então, em 2002, Blumenau participou de uma capacitação, na época foi aqui em Florianópolis, que foi chamada pelo pessoal do Ministério da Saúde, pessoal do Estado, e na época a gente veio numa equipe de onde eu fazia parte naquele momento como enfermeira do Ambulatório Geral do Centro, que é um dos ambulatórios que nós temos em Blumenau. Só para vocês terem uma ideia e entender mais ou menos como acontece em Blumenau, nós temos o município distribuído da seguinte forma: nós temos 7 regionais de saúde, e dentro dessas 7 regionais de saúde nós temos então os ESFs que ficam ao entorno ou naquela região de saúde, e o ambulatório geral é um ambulatório que serve como referência, onde ele tem as especialidades básicas de pediatria e de ginecologia. E as demais especialidades daí são tratadas normalmente na policlínica ou em outros centros. Então, nessa época, o AG do Centro foi escolhido para enviar profissionais para vir e ter a primeira capacitação. Foi uma capacitação de 40 horas e a gente esteve aqui por uma semana numa imersão onde trocamos experiências também com o município de Florianópolis, que na época já tinha um serviço implantado. Então foi o primeiro contato, foi elaborado, nesse período, nesse ano já se elaborou o primeiro protocolo de atendimento em saúde. A gente não falava em trabalho em rede nessa época, se fazia algumas tentativas, mas era ainda uma coisa muito incipiente. E então nós optamos por desenvolver um protocolo que era o protocolo de assistência em saúde para pessoas em situação de violência. E o AG do Centro, o ambulatório, se configurou como o local que ia prestar assistência e atenção às mulheres ou às pessoas em situação de violência. E isso foi para nós como se fosse um projeto piloto, e a gente começou a divulgar isso entre a nossa rede de saúde, a então Secretaria de Saúde e a SEMOS do município de Blumenau. Anos se passaram, 2003, 2004, em 2005, e esse atendimento foi acontecendo de maneira ainda com bastante dificuldades, ora com equipe mais completa, outra hora menos completa, porque os profissionais eram profissionais do próprio ambulatório. Eles estavam ali, e eles não eram exclusivamente do ambulatório, do serviço de atenção a pessoas em situação de violência. Então, entre outras coisas, se fazia o atendimento de violência sexual. Em 2005 se reforçou, então a equipe participou e elaborou reuniões do protocolo de cooperação técnica junto do Ministério da Saúde. O Ministério Público, o Ministério Público chamou também tomou para si a responsabilidade e chamou para negociação e conversação. E aí se começou a pensar em um trabalho mais de rede. Então, a divulgação do protocolo de violência sexual para a rede, a revisão do protocolo de atendimento
com responsáveis da saúde da criança. Então, o município também, né, ao longo desses anos, foi se estruturando e as políticas de saúde também foram sendo implantadas. Então, em 2005, a saúde da criança começou a participar de uma maneira mais significativa. Houve também a participação em seminários municipais, onde se discutia e se refletia em relação à questão da violência contra a mulher, muitas vezes chamados também pela Secretaria de Assistência. Em 2006, o Instituto Geral de Perícias, Núcleo de Blumenau, e a rede firmou, então, um acordo de referência e contra-referência. Começou-se, então, nós até então tínhamos muita dificuldade para que os peritos se deslocassem, né, até o local onde a vítima estava sendo atendida, e a partir desse momento, então, nós começamos a melhorar um pouco nesse sentido, também com momentos de maior facilidade e outros momentos de maior fragilidade. As reuniões de protocolo e de cooperação, houve reuniões até o mês de agosto de 2006, e teve momentos também que essas reuniões se esvaziaram e chegaram por deixar de acontecer. Em 2006 ainda houve o Seminário Macro-Regional sobre Violência Sexual, que aconteceu aqui em Florianópolis, também com participação e chamado pelo Ministério da Saúde. Houve capacitações nesse ano também importantes em relação à rede municipal de saúde, onde foi feita a divulgação do protocolo de atendimento, principalmente para as unidades de saúde da família. Depois, em setembro, nós tivemos, um dia antes da audiência pública em relação a questões relativas à violência sexual, houve a aprovação e assinatura do protocolo municipal de assistência a pessoas em situação de violência sexual. E a participação, no final deste ano ainda, a participação em seminários sobre violência sexual e campanhas pelo fim da violência contra a mulher, que normalmente acontecem em Blumenau entre os meses de setembro e dezembro. Muitas vezes impulsionados pela Secretaria de Assistência, hoje Secretaria de Desenvolvimento Social, e com participação da saúde. Durante todos esses anos, né, houveram momentos onde o sentimento de rede estavam mais reforçados ou menos reforçados, ou seja, períodos com maior ou menor dificuldades, onde a gente conseguia verificar ou perceber que faltava algo. A gente começava a pensar que não tinha uma forma de fazer uma assistência de maneira adequada, dar uma atenção de maneira adequada, se nós não trabalhássemos em rede, porque não era só questão da saúde, existia muitas outras lacunas que precisavam ser preenchidas e nós precisávamos melhorar isso era uma grande fragilidade. A gente tinha o município tinha recursos, mas esses recursos não conversavam entre si como deveriam. Em 2007, essa equipe que trabalhava no AG do Centro escreveu, e principalmente a Simone, uma colega que vem batalhando desde o início, que permaneceu nesse ambulatório todos esses anos, que hoje ainda está no ambulatório, apesar de fazer parte do serviço hoje. Ela é uma fono, mas que se dedicou durante esses últimos 10, 11 anos sempre na causa, né? E eu gosto de reforçar isso em todos os nossos encontros. A gente deve muito a ela. Então, assim, ela, junto com a equipe, encaminhou projetos com o Ministério da Saúde. Alguns foram encaminhados e nesses primeiros envios não foram contemplados, mas posteriormente foram, e assim foi essa caminhada. Formaram-se novamente grupos de trabalho na FURB e o início também do Fórum pelo Fim da Violência,
que trabalhava não só a questão, novamente, não só a questão da violência contra a mulher, mas, de um modo geral, contra a violência contra as pessoas em qualquer idade. Em 2008, né, então o serviço assumiu a coordenação do Fórum por Fim da Violência Epidemiológica. Nesse momento também modifica algumas normas do Ministério da Saúde, os serviços de vigilância epidemiológica do município, que ainda não estava estruturado e desconhecia até a questão da notificação, das fichas de notificações do Ministério da Saúde em relação à violência sexual, passa a se capacitar e lentamente, né, passa a anualmente desenvolver atividades com as unidades de saúde, com os hospitais, no sentido de ampliar, divulgar e implementar a ficha de notificação das questões de violência, não só de violência sexual, mas de violência como um todo. Então, se começa a fazer reuniões sistemáticas e participação nas capacitações das quintas-feiras, junto aos PSFs, para que melhorar e dar visibilidade para esse fenômeno que era cada vez mais presente no nosso município. Nesse ano também esse serviço fez algumas visitas, como a visita ao Serviço Municipal da Secretaria de Saúde de Curitiba, onde foi a conhecer pessoal que mais tarde viria a auxiliar em forma de assessoria. Fez divulgação também, foi convidado e fez divulgação em municípios próximos, como, por exemplo, Pomerode, que convidou e recebeu essa equipe para fazer divulgação, mas sempre sentindo aquela necessidade de formalizar um serviço que realmente caracterizasse o atendimento de violência sexual, porque por inúmeras vezes a gente passava pela dificuldade de a família, a pessoa procurar o ambulatório geral do centro e o próprio servidor que estava no balcão, por algum motivo, não conseguia repassar informações suficientes e de qualidade, fazer um acolhimento qualificado para essa pessoa que procurava. Então, a gente sentiu uma dificuldade muito grande. Uma vez que a pessoa chegasse até o atendimento, ela era bem atendida, mas muitas vezes havia uma barreira nesse chegar até o atendimento. Em 2009, novamente, parte da equipe, alguns, como por exemplo a Simone, participaram de cursos no Hospital das Clínicas em Curitiba. Curitiba tem serviços bem estruturados que serviram bastante como referencial para Blumenau. Capacitações, houve continuidade da capacitação da vigilância epidemiológica. O serviço, a política de saúde da mulher também foi reestruturada dentro da Secretaria de Saúde, porque até então tinha uma enfermeira que cuidava da política de saúde da criança e da mulher, e isso é impossível se fazer com qualidade, cuidar de duas políticas tão grandes quanto são essas. E aí a gente começou a formar uma equipe que, na equipe técnica de dentro da Secretaria de Saúde, as pessoas que começaram a trabalhar na saúde da mulher, na saúde da criança, na saúde do idoso, conseguiram também ter uma sintonia maior e conseguir apoiar mais esse núcleo, esse grupo que estava trabalhando dentro do AG do centro, ou seja, do ambulatório geral do centro, que vinha atendendo essas pessoas. Nesse ano também a equipe mandou novamente projetos para a Unifem, na primeira e na segunda edição, passou na primeira etapa, não fomos aprovados na segunda etapa, e finalmente só em 2011 que a gente teve o nosso primeiro projeto aprovado, onde a gente recebeu R$50 mil, através da portaria 227, para trabalhar as questões da violência sexual. Na verdade, o projeto não era só para violências sexuais, mas nós fizemos um projeto focado na violência sexual e fomos aprovados. Também a retomada do protocolo de cooperação pela SEMUS. A SEMUS é a Secretaria de Saúde do município de Blumenau.
fez uma retomada junto com o Ministério Público e iniciou-se novamente a discussão. Nesse período também o hospital, essa equipe, ainda o núcleo que trabalhava dentro do ambulatório, fez um contato com o Hospital Santo Antônio, com a finalidade de formalizar, porque o Santo Antônio já figurava como o hospital de referência para abortamento, mas aí foi formalizado, foi descrito fluxos que deixaram mais claros e a equipe também se sentia de maneira mais apoiada e fortalecendo com isso a rede de atenção à pessoa em situação de violência quando se necessitava recorrer ao aborto. Aí, em dezembro também, já em cooperação com a saúde da mulher e o Sereste, que nos apoiou nesse período, nos financiou, né, de maneira nós podermos fazer um seminário, foi um seminário bastante grande, com aproximadamente 300 pessoas, onde a gente retomou e conversou principalmente sobre a questão da violência contra a mulher no trabalho. E focamos também em relação à questão da violência sexual, o assédio moral e outras formas de violência. Em 2010, a equipe continuou participando da Conferência Municipal de Saúde e em 2010 aconteceu um fenômeno bem triste. A equipe teve a ponto de ser extinta no AG do Centro, porque os profissionais foram se desmotivando e acabaram deixando aquele local de trabalho, umas porque mudaram de local de trabalho, outras simplesmente deixaram de trabalhar com a violência sexual e cada um assumiu o seu rumo. E algumas poucas pessoas, assim como a Simone, a Patrícia, que é psicóloga, e outras meninas, assistentes sociais, se mantiveram firme e a gente foi impulsionado por uma reunião com o Ministério Público. Então houve uma retomada e o Ministério Público trouxe para si essa discussão e foi o grande motivador e impulsionador do que acabou acontecendo quase 2 anos depois, que é o nosso serviço de atenção, a implantação e implementação do nosso serviço de atenção à violência sexual num espaço próprio. Nesse ano ainda de 2010, a gente teve um evento bastante importante, que foi o fechamento dessa retomada do protocolo pelo Ministério Público, que foi no dia 24 de setembro que a gente conseguiu assinar um protocolo de cooperação de rede do município, onde a gente tinha envolvido 24 instituições, né, em torno de 24 instituições que assinaram um protocolo em um evento para afirmar a responsabilidade de cada instituição dentro da rede de atenção à violência. O encontro da rede, então essa foi a mesa composta, né, com prefeito e autoridades, inclusive do Ministério Público Estadual e outros, onde foi assinado o protocolo. Quem formava e quem forma a rede até hoje? Porque tem uma situação assim, nós fizemos esse documento, mas nem tudo são flores, né? Um documento escrito e assinado não garante a implementação de um produto, né? O produto pode ser construído e ele pode ser abandonado. E nós quase que caímos nessa situação. Mesmo depois de um protocolo assinado, nós tivemos ainda muitas dificuldades e temos até hoje, como tivemos ganho, né? Então, assim, quem fazia parte? Então, a gente dividiu mais ou menos em quatro grupos, né? O grupo da Segurança e da Justiça, que é até hoje, que fazem parte, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Nós não temos hoje nós temos uma delegacia, nós não temos uma delegacia específica da mulher, nós temos uma delegacia de proteção à mulher, à criança, adolescente e ao idoso, né? Como os municípios de Santa Catarina, que eu acho que tem uma delegacia especializada só da mulher, né? Eu acho que em Santa Catarina. Acho que uma só, tá?
ou não tem. O IGP, né, faz parte, o Poder Judiciário, o Ministério Público. A doutora Maristela foi uma das grandes impulsionadoras e até hoje colaboradora e frequentadora assídua, tanto da rede de atenção quanto do comitê, que depois eu vou falar um pouquinho do comitê que nós formamos. Os conselhos tutelares, porque nós temos dois conselhos tutelares, do centro e da região do Garcia, é dividido em duas regiões lá a fins de conselho tutelar. O Conselho de Direitos, o Fórum Municipal pelo Fim da Violência. Depois da assistência, então, nós tínhamos, na época era a CEMASCRE, hoje o CEMUDES, né, que é a Secretaria de Assistência e de Desenvolvimento, que também tem sido grande parceira no atendimento à violência. Então, eles têm o Serviço de Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar, o Serviço de Proteção Especial à Pessoa Idosa, a Casa Abrigo, né, que fica dentro da secretaria deles, a Casa Elisa. Nós temos uma casa de proteção. O Serviço de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Depois da educação, né, a participação da CEMED, que tem sido grande companheira e que nos acompanha e que a gente desenvolve os projetos juntos. Todos esses projetos de capacitação que a gente desenvolveu depois em 2012, com recursos da portaria de 227, teve a participação sempre de parceria muito grande da Secretaria Municipal de Educação, as escolas estaduais e as escolas particulares. Dentro da educação, o que a gente percebe é assim, a Secretaria Municipal de Saúde é a nossa grande parceira dentro da educação e a gente tem um pouco menos no momento ainda, a gente tem muito para desenvolver ainda com as escolas estaduais e particulares. A gente precisa avançar muito ainda nesses outros dois segmentos. Talvez pela facilidade de ser da mesma ser parceiros da mesma instituição, ser da Secretaria do Município, ser Secretaria do Município, a Secretaria, a CEMED é muito mais próxima. A Secretaria de Saúde, então, participa com o CAISME. Hoje, nós temos o CAISME, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi inaugurado em setembro de 2012. Dentro do CAISME, que funciona dentro da Policlínica, nós temos o SAV. O SAVES é o Serviço de Atendimento a Pessoas em Situação de Violência. Ainda os quatro hospitais do município fazem parte da rede, né? Eles trabalham conosco, participam regularmente do comitê e das discussões conosco. Os ambulatórios e as unidades de saúde, que hoje somam aproximadamente 72 unidades de saúde, mais as referências, num total de mais ou menos 80 unidades de saúde entre atenção básica e especializadas dentro do município. Quando a gente buscou fazer as capacitações, a gente sempre buscou estar envolvendo todos, desde, por exemplo, a atenção básica, secundária, os laboratórios, que são nossos prestadores, porque nós são prestadores contratados, o bombeiro, o SAMU, né, com uns com mais estreitamento e outros menos. Ainda em 2011, o serviço funcionava dentro do AG do Centro, com equipe reduzida. Houve Conferência Municipal de Saúde novamente, houve reuniões novamente com o Ministério Público, estruturação dos serviços de referência, muitas reuniões e discussões a respeito da implantação e implementação do CAISME, onde a gente teria como produto inicial, principalmente, o serviço de atendimento à violência sexual, que era o ponto que a gente entendia mais frágil do município em relação à saúde da mulher. Então, a gente tinha essa necessidade muito grande de ter um espaço próprio, né? Houve capacitações da rede. Essas capacitações da rede, em 2011, bastante delas foi com a vigilância epidemiológica, no sentido de reforçar a questão
das notificações, de qualificar as notificações também. A gente tinha uma dificuldade muito grande com a qualidade das notificações. Não que a gente não tenha dificuldade hoje, mas já foram maiores, né? Capacitação do Hospital Santa Isabel, que sempre foi um hospital que esteve presente conosco, embora o Santo Antônio é a nossa referência municipal para atenção básica e para violência sexual. O envio e aprovação, então, nesse ano, no finalzinho do ano, a gente enviou o projeto e a gente teve essa aprovação da portaria 227 do Ministério da Saúde, que era das vigilâncias, essa portaria. E no final do ano também a gente fez uma campanha pelo fim da violência entre SEMOS, Fórum Municipal contra a Violência, Polícia e Conselhos Tutelares. Em 2011, então, finalmente, quase no final do ano, a gente tem a implantação do CAISM, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, aonde passa a funcionar o SAVES, que é o Serviço de Atenção Integral à Pessoa em Situação de Violência Sexual. Então, a gente não faz a distinção entre a faixa etária, né? A gente atende a todos. Nesse centro, a gente tem um um espaço pequeno. Hoje não é um centro grande, ele funciona dentro da Policlínica, que é um dos centros de referência de atenção secundária, média complexidade, no município de Blumenau. Ele se localiza no segundo andar e lá nós temos 2 médicas ginecologistas, uma psicóloga, 2 enfermeiras, uma técnica de enfermagem, a parceria de colegas do serviço social, que ainda não temos em definitivo, temos uma vaga aprovada, mas eu não sei como vocês por aí no município de vocês resolvem isso, mas também a gente tem dificuldade em encontrar pessoas não qualificadas, porque qualificar a gente qualifica, pessoas que se identifiquem com a causa e resolvam abraçar a causa. Isso é uma das coisas bem que precisam ser muito valorizadas, porque desenvolver o potencial humano a gente desenvolve, mas a gente precisa ter pessoas que realmente desejam fazer isso. E aí temos, mais uma vez, eu reforço, ela está aqui comigo ao meu lado, depois ela vai estar ajudando a responder as perguntas. Nós temos a Simone, que não é enfermeira, não é psicóloga, é fono, e às vezes eu sou perguntado o que uma fono faz dentro da violência sexual, e a gente não tem dúvida que ela faz tão bem e melhor, e eu digo sempre que hoje, no nosso município, a pessoa na saúde que está mais bem preparada para trabalhar com a violência sexual e que está mais instrumentalizada, né? Então, ela conhece todos os passos da assistência e da atenção. E também é muito ligada nas outras causas por aí afora, né, desse mundão, tá? Não é porque ela está aqui presente, mas ela é isso tudo mesmo. Então, com esses 50 mil reais, que a minha diretora esse ano falou assim, mas vocês estão tão felizes com 50 mil reais, vocês são doidas? Mas nós trabalhamos o ano inteiro, o ano passado nós fizemos 196 horas de capacitação e capacitamos em torno de 700 pessoas, com parcerias, não só com esse dinheiro, mas com parcerias com o Ministério da Saúde, com o Instituto Patrícia Galvão, do Rio de Janeiro, com parcerias com assessoria de Curitiba. Nós capacitamos em torno de 700 servidores, e não só da saúde, né, da educação, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros. Toda aquela rede que eu mencionei antes foi convidada a participar em algum momento. Trabalhamos em forma de oficinas, de seminários, né, de discussões, de encontros, de capacitação técnica mesmo, né, em relação a mesmo como trabalhar a questão da mídia em relação à violência sexual, que é uma coisa muito difícil de ser trabalhada. E conseguimos parcerias de alguns veículos de comunicação também de Blumenau. Então, nós iniciamos essas discussões no início de 2012, fizemos capacitações até dia 19 de novembro de 2012. E numa das últimas capacitações, a última, nossa mesmo,
nós implantamos, lançamos a proposta e implantamos, e tivemos uma acolhida muito grande dos nossos parceiros, implantamos o Comitê Permanente de Monitoramento o nome é grande, gente. Comitê Permanente de Monitoramento da Rede de Atenção Integral às Pessoas Expostas à Violência Sexual, Doméstica, Familiar e Institucional. Coisa que eu acho coisa de maluco, né? Mas pela vontade de todo mundo que estava presente, todo mundo garantindo que ia colaborar e que se formariam grupos de trabalho, né? Grupos de trabalhos para focar em determinados segmentos, como criança, idoso, instituição de longa permanência, porque essa é uma demanda muito grande que está crescendo, não da violência sexual, mas outras violências contra o idoso, por exemplo. Então, se chegou à conclusão que esse era o nome do nosso comitê. Mas que a gente chama de Comitê contra a Violência, né? Na prática, no dia a dia. E fizemos, então, revisão e construção de protocolos e fluxos que ainda estão em andamento, porque com um comitê desse tamanho, mesmo formando grupos, vocês vão de convir comigo, que é muito difícil chegar num consenso em relação a algumas coisas. Então, algumas coisas são facilmente consensualizadas e outras não. Outras, às vezes, são mais demoradas. Porque quando a gente tem um grande grupo para debater, também a gente consegue perceber as fragilidades de cada segmento e isso denota, às vezes, muito tempo para chegar a um acordo, uma conclusão que seja bom para, né, que a gente sinta que isso vai trazer um bom resultado. Então, atualmente, né, antes eu falei daqueles serviços que faziam dividido em quatro segmentos, e que é muito parecido com o que vocês estão vendo agora, que hoje são as instituições que fazem parte do comitê, né? O comitê foi implantado em outubro do ano passado, houve ainda mais 2 reuniões, há uma reunião mensal, né, onde são discutidas situações e deliberados, né, maneiras de que cada um vai desenvolver suas ações, até de encaminhamentos também. E então são todas essas instituições que estão aí na telinha de vocês que fazem parte hoje de uma reunião que acontece mensalmente sobre o que o comitê se propõe. O comitê tem um regimento, né? A gente colocou aqui só uma pequena partezinha, né? Porque a gente entende que um pequeno resumo do que o comitê se propõe. Então, é uma instância deliberativa, é uma instância de caráter independente, autônoma, deliberativa, de articulação permanente, composta por entidades governamentais e não governamentais. Entre os objetivos, né, mas os objetivos que talvez mais resume a característica do próprio comitê é assegurar o adequado funcionamento da rede de atenção integral a pessoas expostas à violência sexual, doméstica, familiar e institucional no município de Blumenau, mobilizar, articular e pactuar junto às instituições governamentais e não governamentais responsabilidades destas. Então, aquela coisa de um puxar a orelha do outro, nesse espaço a gente poder refletir sobre coisas que deram certo e coisas que não vêm dando certo, que precisam ser melhoradas, né? Que é de responsabilidade municipal e da necessidade da participação das esferas não governamentais também, de outras instituições da sociedade. Constitui-se, então, uma rede que, até o momento, vem se reunindo com um grupo razoavelmente grande, né? Esse número que vocês viram ali, às vezes é maior, porque o comitê é aberto, então muitas vezes temos candidatos. Temos participação, por exemplo, da FURG com estagiários, hoje desenvolvendo projetos, criação, que o pessoal está trabalhando em criação de blogs. A gente precisa desenvolver muito essa questão de dar visibilidade, isso é uma coisa que a gente não sabe ainda fazer muito bem, eu acredito que a gente precisa melhorar muito,
a questão de dar visibilidade a esse serviço, para que as pessoas conheçam o serviço e, por consequência, procurem o serviço, né? Que o serviço também se torne um ponto de referência e um ponto onde as pessoas sintam-se à vontade e com confiança para procurar. Então, essa eu trouxe aqui a nossa plaquinha né, a nossa plaquinha de entrada do nosso serviço, que é do CAISM, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que, como eu disse para vocês, no momento ainda é muito pequeno, mas a gente tem grandes pretensões, o nosso projeto era grande, tá certo? Agora eu vou passar alguns dados para vocês da nossa situação, algumas coisinhas que a gente já conseguiu fazer. Então, esse aqui é um flyer que a gente usa, onde a gente tem os locais de referência de todos aqueles segmentos e os endereços aonde a pessoa pode procurar ajuda, né? Esse aqui é um materialzinho que a gente ainda está em confecção, deve sair agora para o próximo mês de setembro. No dia 30 de setembro a gente tem um evento planejado para em torno de 400 pessoas, né, de 400 a 500 pessoas, onde vai ser chamado novamente toda a rede. Esse é um material que, se vocês perceberem bem, ele é um cartãozinho, ele tem o tamanho de um cartão de crédito para que a pessoa possa usar na carteira, aonde no verso ele fala sobre um pouco das tipificações do que é violência sexual, e aqui tem um espaço do serviço mesmo da Secretaria de Saúde onde procurar ajuda, né, que é do CAISM. Esses são os documentos que vocês provavelmente já conhecem, são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e que nossos procedimentos técnicos são todos pautados e baseados nas cartilhas do Ministério da Saúde. Em todas elas a gente utiliza como referencial teórico para todos os atendimentos e interferências. Esse é o nosso fluxo de acolhimento da educação, do serviço social, da saúde e dos órgãos de defesa. É claro que depois a gente tem outros mais detalhados, mas ele está exposto nas unidades de saúde e nos hospitais, para que as pessoas também tomem conhecimento em forma de banner. Esse é o nosso fluxo de atendimento à violência sexual propriamente dita. Ela está dividido em até 72 horas e após 72 horas, no caso de comprovadamente violência sexual e não violência sexual. Então, nós disponibilizamos e trabalhamos dessa forma, mas ele precisa ser dinâmico. De vez em quando a gente faz algum tipo de modificação, de ajuste, porque a gente começa a verificar que um tipo de fluxo tem dificuldade. A ficha de notificação todos vocês conhecem, né? Ela é padrão do Ministério da Saúde, é do SINAM. Aqui nós temos algumas séries históricas que foram nos repassadas pelo pessoal da vigilância. Eu não falei muito, mas o pessoal da vigilância epidemiológica sempre participa das nossas reuniões e participa do comitê também. E essas informações são repassadas por eles. Então, vocês podem perceber que em 2008 praticamente não tinha notificação, e as notificações começaram a aumentar a partir do momento também que a gente qualifica a rede para fazer a notificação, né? Novamente, então, assim, informação do SINAM, o número, aqui vocês podem ver o número de violências em relação a sexo feminino e masculino de 2008 a 2012, onde a gente pode perceber que a violência contra o sexo feminino é muito superior ao masculino. Aqui nós temos, isso aqui depois vai ficar disponível para vocês podem estar verificando com mais tempo, né? Esses são dados de 2012. O que chama muita atenção aqui é a questão das tentativas de suicídio, mas a gente precisa estudar melhor isso aqui, junto com o pessoal da saúde mental, porque aqui precisa se fazer um parênteses e nesse momento a gente não tem tempo para responder sobre isso, para continuar a fala sobre isso, mas é uma coisa que a gente sente necessidade de estudar e esmiuçar mais a questão
do suicídio, né? Do suicídio e das tentativas de suicídio, da capacidade da mulher de se suicidar e do homem se suicidar, que isso aqui a gente precisa trabalhar muito com a saúde mental. Isso a gente também tem trazido a saúde mental, também participa das nossas discussões, né? Eles participam tanto do comitê quanto das capacitações. Aqui nós temos um gráfico em forma de pizza sobre a natureza do agressor, e vocês podem verificar que grande parte dos agressores, né, é o companheiro, o cônjuge, né? Os desconhecidos são poucos, e a gente tem aqui muito importante, né, a questão dos pais como agentes agressores, né, pai e mãe. Vocês podem verificar que quando a gente pensa lá em pais e verifica esse gráfico aqui, e que a gente verifica que a criança, se a gente somar 32 com 36, a gente tem aqui 68% acontece das violências na faixa etária de 0 a 19 anos. E aí as duas faixas têm né, uma importância muito grande, que, né, o que leva a gente a pensar que realmente a gente precisa trabalhar muito com a questão da criança e do adolescente em relação à questão da violência. Seguido, a gente tem as mulheres de 20 a 39 anos, mas eu chamo muita atenção para essa questão da criança e do adolescente. A gente, com certeza, tem um grande trabalho pela frente nessa faixa etária para fazer. As notificações em relação à faixa etária, e a gente pode perceber daí que as notificações de violência física são são bem distintas aqui, né? A violência física é utilizada muito contra a mulher entre 20 e 39 anos. A questão da notificação pelo tipo de violência, né? Onde a gente pode verificar aqui de novo essa faixa do suicídio, da tentativa de suicídio é importante, né? A gente precisa separar isso aqui bem para ver o que é simples, o que é realmente tentativa de suicídio e o que é outros problemas de saúde mental que a gente precisa clarear, tá? A violência sexual, que é importante, vocês verifiquem aqui que a gente tem uma fatia muito importante, e a física, tá? Aqui, quando a gente fala de negligência e abandono, está relacionado muito ao idoso, tá, gente? Muito, muito. A gente tem um problema bem sério que a saúde do idoso está atacando bastante e trabalhando muito com a rede a questão da saúde do idoso, da questão do abandono. Aqui, isso é um gráfico do nosso serviço, desses primeiros 6 meses do ano de 2013, tá? A gente pode verificar aqui que a gente teve 4 gravidez, né, decorrentes de estupro, né? Desses, uma apenas optou pelo abortamento legal, tá? Nosso serviço de abortamento legal, como eu já falei antes, é o Hospital Santo Antônio que faz. A gente acompanha a gestante, a pessoa, do começo ao fim, inclusive durante a internação, né, dentro do Hospital Santo Antônio, para garantir que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Talvez isso também seja possível porque a gente tem um número, né, reduzido. E os outros 3 casos tiveram outros desdobramentos, porque, como vocês sabem, a mulher, esse caso aqui dessa menina, ela tinha apenas 12 anos, tá? E as outras optaram, uma por situação religiosa, optou por ter o filho, outra nós perdemos o contato porque ela foi embora, ela morava há pouco tempo em Blumenau, né? Então, dessa forma, assim, tivemos uma sorologia positiva também para sífilis, tá? Para VDRL. Os nossos contatos, então, para quem quiser fazer contato conosco, para trocar experiência, a gente ficaria muito feliz. Aqui ficou fica o e-mail do SAVES, o telefone, que é o serviço que funciona dentro do CAISM, tá? E é o mesmo telefone do CAISM. Depois tem o meu e-mail, que é da Saúde da Mulher, que eu trabalho dentro da Secretaria de Saúde, só às quintas-feiras pela manhã que eu me reúno com o grupo lá que faz a atenção à violência,
e em outras necessidades, né, como comitê. Fica aqui meus agradecimentos, sem o qual, assim, esse momento não seria possível. O agradecimento à Simone, em especial, que revisou principalmente toda essa parte da história, porque teve um momento que eu fiquei afastada da saúde da mulher, porque eu estava na atenção básica, né? E o pessoal da vigilância epidemiológica, principalmente a enfermeira Andréia, que me enviou as informações e alguns gráficos, e a Daniela, que é a nossa administrativa, que auxilia no serviço de revisão, né? Que foi muito importante para que isso ficasse pronto. Então é isso, eu fico aqui para responder as perguntas, eu e a Simone, e aguardo então que vocês enviem as perguntas ou as trocas de informação para o nosso serviço. É isso? Boa tarde a todos. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é de Luiz Alves. O que se fazer para evitar os casos de violência? Que atividades poderíamos realizar? Eu sou a Simone Rodrigues, a fonoaudióloga que antes a Estela mencionou. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer é capacitar e sensibilizar as pessoas que formam a rede, né? De todos os atores que integram essa rede, por exemplo, um policial militar que sabe atender, que identifica a pessoa, um policial civil, né? Um bombeiro, né? Sensibilizar esses integrantes da rede e capacitar para a gente estar identificando muito precocemente as situações, né? Identificando sinais e divulgar para a população o serviço que ela pode recorrer, né? Porque eu acredito assim, a questão da construção de uma consciência de paz, né, ela é uma coisa demorada. Então, as escolas têm um papel muito importante junto com a família, de buscar essa construção da paz. Evitar a violência no momento, talvez, a gente não pode puxar para si uma responsabilidade que é maior do que a gente dá conta. O que a gente precisa, que eu acho que a gente pode fazer, sim, é buscar acolher e justamente instrumentalizar os profissionais que estão conosco trabalhando. Por exemplo, acredito que tenha muitos ouvintes que são de unidades de saúde. Trabalhar muito com a sua comunidade na construção da paz e na busca de qualificar, por exemplo, religiosos, segmentos religiosos, escolas, como a Simone disse, para identificar sempre o mais precoce possível para poder fazer uma intervenção, para fazer uma redução de danos. Então, Luiz Alves perguntou como identificar os casos. Muitas pessoas escondem. Isso é bem real. Por exemplo, com crianças e adolescentes, principalmente crianças em idade menor, é difícil que eles coloquem. Tem a questão da culpabilização, né? As crianças às vezes acham que elas são culpadas por essa situação, né? E o aporte, a pessoa que eles buscam, às vezes, por segurança, às vezes, no centro de educação infantil, na escola, né? Aquele professor mais sensibilizado que te deixa chegar ou para contar, ou que os sinais que a pessoa apresenta, por exemplo, a questão da agressividade, né? Ou a mudança de comportamento, né? Faz com que o professor sinalize, opa, tem alguma coisa diferente com essa criança, eu preciso investigar e eu preciso olhar mais de perto. E daí a importância desse professor saber onde buscar, ter outros recursos. Por exemplo, um conselheiro tutelar, alguém da unidade de saúde próxima a essa unidade escolar, né, que possa investigar com outro olhar essa criança, né, é bastante importante daí a gente fazer trabalho de rede mesmo, né. Por isso, eu acho que assim, cada vez mais necessário que o município busque, porque um segmento sozinho não vai dar conta dessa necessidade, porque é necessário que se qualifique os professores e para isso precisa mesmo haver momentos onde tem que separar tudo que se está fazendo e esses
professores, desses agentes de saúde. Os agentes de saúde, eu acho que são um segmento muito importante, são grandes parceiros e um segmento muito importante que deve ser qualificado para que ele tenha conhecimento que determinados sinais, sintomas, determinados comportamentos indicam que algo está errado com aquela criança ou com aquela mulher. Quem trabalha em equipe de saúde da família sabe muito bem do que eu estou falando, né? Aquela pessoa que tem queixas, sintomatologia, mas que não, aparentemente, a causa, uma coisa não fecha com a outra. A história não fecha com a clínica, né? Mulheres que começam a apresentar recorrentes situações de queixas ginecológicas, por exemplo. Muitas vezes, quando você tem uma escuta mais qualificada, você acaba percebendo que o que está acontecendo com essa mulher, por detrás dessa história, não é uma agressão, pode não ser uma agressão física, pode não ser uma violência sexual, mas é outro tipo de violência, uma violência psíquica, por exemplo, né, que faz com que essa mulher adoeça. Então, quem trabalha com saúde da mulher sabe que isso é uma mulher que procura muito a unidade de saúde, que esses sintomas são meio estranhos. Num tempo, deveria ser melhor investigado, né? Então, e a escola também. A escola a criança tem características que são muito, a mudança de comportamento, o rendimento escolar diminuído, são sinais, né? Mas não são só isso só não basta. A necessidade de a rede sentar junto e trocar experiência. É muito gratificante, é muito importante quando você senta e troca experiência. Outra pergunta, então, de Luiz Alves como é que eles podem conseguir um apoiador para iniciar o fórum? Então, o Fórum Municipal, ele começou como uma vertente, um braço do Fórum Catarinense. Então, primeiro ele começou como Fórum Municipal pelo fim da exploração sexual infanto-juvenil. À medida que a gente foi chamando esses diversos integrantes e que a gente viu que as pessoas tinham demanda não só para esse público de infância e juventude, a gente ampliou esse fórum e daí tornou as discussões como Fórum Municipal pelo Fim da Violência, né? E que dentro dele, um braço do Fórum Municipal pela Violência é o Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Então, um dos apoiadores poderia ser uma instituição já organizada, que é o próprio Fórum Catarinense, né? Reconhecido até nacionalmente como instituição, né? Mas independente disso, você pode começar esse grupo com interessados nesse tema, né? Sejam cidadãos, sejam de organizações governamentais e não governamentais. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção, assim, não adianta a gente fazer protocolo de atuação, não adianta criar norma se ela não é monitorada, se ela não é acompanhada. Então, essa rede não adianta normatizar fluxos se a gente não se encontra mais depois e não vê se essas regras estão funcionando. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção para os municípios, né? Se vocês chamarem para integrar essa rede e para registrar fluxos, não esqueçam de ter avaliação de rede, porque sem avaliação daí esses protocolos não funcionam. Agradecemos a todos pela audiência e estamos, com nossos endereços colocados aí, dos SADs, também da Dante, que alguém pediu, que é da Vigilância Epidemiológica, e estamos à disposição através dos e-mails para responder qualquer dúvida que porventura tenha ficado. E para trocar experiência também, principalmente. Muito bom trabalho para todo mundo. Muito obrigado gostaríamos de agradecer ao pessoal da SES que nos convidou e deu oportunidade para estar divulgando o nosso trabalho. E com isso também atingindo nossos colegas do nosso município e os demais. Até mais vezes. Próxima. Até a próxima.